Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje, 7 de julho, uma segunda-feira, retirado de São Mateus, capítulo 9, versos do 18 ao 26. No Evangelho de hoje nós podemos ver dois relatos, que São Marcos, no capítulo 5, verso 21 ao 43, e São Lucas, no capítulo 8, verso 48 ao 56. Você poderia ler que eles dois narram com um pouco mais de detalhe. Tanto Marcos como Lucas vai narrar que Jairo é o chefe da sinagoga, ou funcionário da sinagoga, que procura Jesus e que vai dizer que a sua filha está morrendo ou está à beira da morte. São Mateus já leva o relato um pouco mais ao extremo. Ele vai dizer: quando Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, não diz aqui o nome dele, mas nos evangelhos paralelos, nos sinóticos, Jairo, inclinou-se profundamente diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Então aqui ele diz que a filha acabou de morrer. Nos outros dois evangelhos, Marcos e Lucas, vão dizer que ela está à beira da morte, ou está à morte, né? Então, tem esse detalhe, né? Então Jesus se levantou e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás de Jesus e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, ficarei curada. Jesus levantou-se e, ao vê-la, disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Então, Lucas e Marcos também vão dizer que antes dela tocar, ela dizia o que São Mateus relata aqui: depois que ela tocou, se eu tocar ao menos no manto dele, ficarei curado. Também relata-se em Marcos e Lucas que Jesus fica perguntando: quem me tocou? E Pedro, tomando a palavra, vai dizer: Senhor, a multidão te comprime e tu perguntas quem te tocou? Jesus diz: alguém me tocou, porque eu senti que uma força saía de mim. E aqui é bem resumido por São Mateus. Mas o que mais importa para nós, meus irmãos, é a fé dessa mulher acompanhada da decisão firme de tocar Jesus. Isto mostra que a fé dela não é uma fé estéril, não é uma fé morta, não é uma fé passiva, mas sim uma fé ativa. Uma fé que, acompanhada de ações, e aqui no caso dela, a decisão de tocar em Jesus, de enfrentar tudo para tocar em Jesus. E por que essa decisão? Porque para uma mulher com fluxo de sangue tocar em um judeu não era fácil, ela estava impura. O judeu se tornava impuro também. E mesmo assim ela disse: eu vou tocar nele. Ela poderia sofrer represálias fortíssimas, poderia de repente até ser morta. Mas ela decidiu tocar em Jesus. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos entender da fé. São Tiago vai deixar claro que a fé sem obra é morta, que a fé sem uma ação direta é morta. São Paulo vai dizer que a fé opera pela caridade. Ele diz isso na carta de São Paulo, na carta aos Gálatas. Na carta aos Coríntios, principalmente no capítulo 13, ele vai deixar muito claro, ele vai dizer muito claro: nós podemos dar todo o nosso dinheiro aos pobres, nós podemos dar toda a nossa riqueza às pessoas que precisam, que têm necessidade, que passam fome. Nós podemos colocar o nosso corpo para ser queimado às chamas, como São Lourenço fez. Nós podemos ter a fé, São Paulo diz, pode-se ter a fé a ponto de transportar montanha. Mas se não tiver amor, se não tiver caridade, e esse amor, em primeiro lugar, a Deus, e depois aos homens. Ou seja, amar a Deus e amar o próximo. A fé opera pela caridade. São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 13, verso 10, ou é 10, 13, que a caridade, o amor, cumpre plenamente a lei. Então logo nós podemos ver que a fé sem obra é morta. A fé que não age pela caridade é morta. E essa mulher, ela vai até Jesus. Primeiramente porque ela ama Jesus, porque ela reconhece que Jesus é
aquele que tem a capacidade, o poder de curá-la, e ela vai até Jesus. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jairo, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada. E disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. Então veja, Jairo dizia que ela estava morta, Jesus diz que está apenas dormindo. Só que esse dormindo de Jesus aqui não é um sono, não é o sono do corpo somente. Como Lázaro, Jesus disse: Lázaro dorme. E os apóstolos disseram: se ele dorme, ele acordará. E Jesus vai dizer: não, Lázaro morreu. E aqui é um pouco contrário ao jogo das palavras, mas para dizer a mesma coisa, ela está morta. E disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Por quê? Porque eles sabiam que a menina está morta. Inclusive, no evangelho de Marcos e Lucas, quando Jesus se aproxima da casa, alguém vem ao encontro de Jesus e de Jairo e já diz: olha, não perturbe mais o mestre, porque a menina já morreu, não tem mais jeito. E aí Jesus vai até a casa. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Então nós podemos ver aqui, meus irmãos, Jesus que ressuscita mortos, Jesus que cura os enfermos. Se você tem alguma doença, seja ela qual for, psíquica, espiritual, emocional, peça a Jesus a graça da cura. Mesmo que você pense que você já está morto, que não tem mais jeito para você, Jesus pode dar jeito, porque Ele é o Deus conosco. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, é de graça, é gratuito. Dá uma curtida nesse vídeo, compartilha esse vídeo também. E se for possível, deixa aí os teus comentários. O que é que você achou desta reflexão? Se te ajudou, se contribuiu com a tua vida espiritual. Amém.